Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, chegou, nós estamos no 13º tema, 13º vídeo sobre o Evangelho de João. Vamos encerrar o estudo dessa série com o tema Epílogo, Conhecendo Jesus e a Sua Palavra. Nós teremos já na introdução aqui, como me acabaram de mandar no WhatsApp, uma lapada em cada cristão, porque apesar de muitos terem contato com Deus, contato com a Palavra de Deus, isso não é garantia de que o coração vai ser transformado, porque é uma escolha pessoal de cada um deixar o Espírito Santo realizar esse trabalho. Então, nós vamos aprender muito essa semana nesse estudo sobre como nós podemos amolecer o nosso coraçãozinho aí, né, pessoal? Que na verdade é Deus ainda que age em nós. Teremos a participação aqui do Alexandre, do Marcos André, a minha participação lá no finalzinho do vídeo com as perguntas para consideração. Sou Lúcio Valentim. E também, pessoal, nós teremos a última participação aqui dos comentários, a sua participação. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha, acionar o sininho sempre para você receber os alertas dos vídeos. Nós estamos com um número baixo de visualização, porém um número mais fiel, um número mais constante. Ou seja, não temos mais 2, 3 mil visualizações, mas temos 800, 900 visualizações que realmente visualizam todo o vídeo. Então, valeu a vocês, quase 1.000 membros, né, assistindo e estudando a lição conosco toda semana. É um grande privilégio. Valeu, pessoal. Então, chega de introdução e vamos para a lição. Pessoal, como eu falei na introdução, é o momento de você participar também do nosso conteúdo. Temos as Olimpíadas aqui, do pódio do comentário. Os 3 primeiros a comentar aqui foi o Genésio Mioto, Célia Antônio Coelho e também a Leda Maria Rigoni. 3 irmãos, 3 amigos que sempre estão conosco. Valeu, pessoal. Eles disseram assim, o Genésio Mioto: olá, pessoal do Entre Linhas, chegamos ao final de mais um trimestre com essa lição maravilhosa. Que vem o próximo trimestre, mas desde já desejo a todos um Feliz Natal. Que legal, ainda vai dar tempo de desejar Feliz Natal essa semana, né? A Célia Antônio Coelho diz isso, Feliz Sábado, é isso aí. E a Leda Maria Rigoni, abençoado sábado, meninos. Ainda temos aqui a participação da Amália Dolores dizendo Feliz Sábado, povo do Senhor. A Leda volta e diz assim: eba, estou no pódio, uhul, cheguei a tempo, vou estudar a lição, volto depois. Eu sou do Rio de Janeiro. Leda Maria Rigoni, valeu, manda um abraço aí para os irmãos do Rio de Janeiro. E como a Leda interage com o conteúdo, um monte de gente do Rio está recebendo aí as sugestões do vídeo, né, pessoal? Eles veem essas imagenzinhas aqui, ó. Esse trimestre tivemos um monte de imagens bem legais, não sei quantos tiveram a oportunidade de observar, mas tem as imagens têm tudo a ver com os temas estudados. Canal Lições Fortes da Bíblia, que é o Jorge e a Carmen, acho que é isso, né? Olá, meus queridos irmãos, bom estudo a todos, boa semana para vocês, Deus abençoe vocês. E coloca o hashtag assistimos o início no celular, daí vamos assistir um pouco, depois assistimos o restante do estudo na TV. Valeu, pessoal. Temos aqui Esmeralda Viana, minha sogra querida. Feliz sábado, Deus continue abençoando vocês. Boa lição para todos nós. É isso aí, sogrinha. Não vou passar o Natal com ela, nem o Ano Novo, mas em janeiro estaremos lá com ela, se Deus quiser. A Natalice Santos Araújo, olá meninos, que pena que estamos chegando no final dessa lição. Gostei, aprendi muito, Natalice, nós todos aprendemos muito com esse estudo de João. Obrigado pela orientação de todos vocês, boa semana. Temos aqui o Sérgio Ricardo Fiais. Ô Sérgio, é meu padrinho de casamento. Acredito que Pilatos lutava em seu íntimo contra a vontade própria de conhecer mais sobre Jesus, pois o Espírito Santo despertou nele um pouco de interesse. Porém, ao rejeitar esse sentimento, suas falas passaram a revelar um misto de desprezo e de temor. Por fim, como aconteceu com Judas e com Caifás, entregou-se às trevas. Sérgio Ricardo Fiais.
Sérgio, primeira vez que eu leio seu comentário, hein? Valeu, padrinho Sérgio e a Sanali, casal querido lá de Maringá. São nossos padrinhos de casamento. Vamos ver se em janeiro também vamos visitar o Sérgio e a Sanali, as meninas, a Bia, a Amanda e todo mundo aí de Maringá. Um abração, pessoal. Edilza Nascimento, curtido e compartilhado. Boa semana a todos. Leila Glorimar, bom dia, Deus abençoe vocês. Amém, Leila, que Deus te abençoe você e sua família. Ela diz assim, bom domingo, acordei e já estou aqui para aprender mais com vocês. Legal, é isso aí, Leila, que o Espírito Santo continue dando esse ânimo, essa vontade de aprender mais sobre a palavra dele. E não vem dele, né? Como o Sérgio falou, o Espírito Santo dá as oportunidades para todo mundo e a gente não deve rejeitar nenhuma oportunidade quando se trata da palavra de Deus. Temos aqui também a Gilvanete Tito, da cidade de Floriano, Piauí. Um feliz e abençoada semana a todos os entrelinheiros. Gilvanete Tito, um abraço. Sempre coloca aqui Floriano, Piauí. Há uns 10 vídeos eu decoro, né? Que nem a outra irmã que era de Juí, Santa Catarina, agora decorei e esqueci o nome dela. É assim a vida, né, povo? A Heloísa Richard diz assim, boa tarde, que a semana de vocês seja infinitamente abençoada. Amém, Heloísa, que a sua semana também seja assim, infinitamente abençoada. Obrigado por vocês se permitirem serem guiados pelo Espírito Santo de Deus e nos passarem nesses maravilhosos ensinamentos a respeito de nosso Deus. Heloísa, é um privilégio porque é que nem o dízimo. O dízimo a gente só devolve a Deus, mas primeiro Ele nos deu. Então, se a gente está compartilhando, você está recebendo, é porque, graças a Deus, primeiro Ele tem nos dado. E a gente não pode ser um mar morto, só receber, né? Então, estamos compartilhando com vocês. Temos também a Claudete, da Igreja da Estância Velha Canoas, Rio Grande do Sul. Boa tarde, a Claudete. Só quero agradecer a Deus por seu infinito amor e misericórdia de todos nós. Gratidão a vocês, irmãos Lúcio, Alexandre, o Marcos, o Ricardo, que está descansando e com certeza pregando a palavra de outra forma no momento. Obrigado pela dedicação de vocês, paciência para ensinar e compartilhar conosco a palavra de Deus. Desejo a vocês feliz festa em momentos abençoados que temos a oportunidade de falar e demonstrar ainda mais o amor de Deus aos nossos familiares, principalmente com paciência, né, Cláudio? Com longanimidade, por às vezes ouvir coisas que a gente não quer ouvir ou parar de ficar resgatando coisas do passado, né? Que a gente realmente leve amor, né? Nessas reuniões familiares. Gratidão também à minha família da fé, meus irmãos e professores, pois, como já falei para vocês na classe da Escola Sabatina Maranata, somos todos professores, pois, glória a Deus, todos comentamos e passamos a lição. Foi um ano abençoado de muito aprendizado. É isso aí, a Claudete feliz, animada com a salinha dela, com a classe Maranata, e é muito gostoso se reunir nos sábados com os irmãos que gostam de esmiuçar a palavra de Deus, de estudar. E é gostoso porque quando você está estudando a Bíblia com alguém de fora, daí você traz essa pessoa, né, que está estudando a Bíblia com você e fala, ó, nós temos a Escola Sabatina, e ela entra e vê aqueles irmãos estudando a palavra de Deus. Pessoal, que lá é contagiante, sabe? Então por isso que a Escola Sabatina é a alma da igreja. Adriana Kuhn, olá queridos pastores virtuais, o Lúcio, Alexandre, o Marcos e o Ricardo voltará. Acho que só ano que vem já, né? Valeu demais estudar a lição com vocês. Lúcio, evidências históricas, deu um branco, peço ajuda a Marcos, Peço, né, ajuda ao Marcos e ao Alexandre. Abraço carinhoso aqui de Ijuí. Adriana Kuhn, tá vendo? Eu já tinha lembrado. Esquecido. Ijuí, Rio Grande do Sul aqui, é isso? É Rio Grande do Sul e não Santa Catarina. Já troquei o estado também. E uma semana abençoada. Hashtag fui até a figurinha final. A Adriana também coloca hashtag volta. Ricardo, não se forma quarteto com 3. E também hashtag orando por todos dessa família abençoada do Entre Linhas. Valeu, Adriana Kuhn, de Ijuí, Rio Grande do Sul. Mais uns 10 vídeos eu decoro. E hoje temos aqui a Vera Simões. Obrigado, irmãos do canal Entre Linhas, pelo estudo maravilhoso da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Não sei nada e aprendo muito com vocês. Deus abençoe vocês. É isso aí, Veras. É de pouquinho que a gente vai aprendendo. Eu também, quando comecei a estudar a Bíblia, malemar sabia onde estavam os livros na Bíblia. E hoje a gente sabe um pouquinho mais também, mas a gente vai aprendendo a cada dia. Então,
nunca desista do caminho. O mais importante é o caminho, beleza? Não tivemos aqui, né, a Sandra Bittar, não tivemos aqui o João Cavaco ainda, estou gravando esse vídeo na quarta-feira. Depois que eles comentarem, eu deixo um joinha lá, mas gratos a vocês que fazem parte aí da nossa vida, por mais um ano juntos, né, pessoal? Valeu cada comentário, que bom! Vamos começar agora, né, a próxima lição vai ser entre linhas de férias, então nós teremos aí lugares novos, introduções novas, às vezes, dependendo do lugar, não consigo nem ler os comentários por falta de recursos, então fica o meu abraço aqui a todos que comentam e que vão comentar ainda para gerar engajamento, beleza? Vamos ao que interessa agora, pessoal. Vamos iniciar esse último estudo e essa última lição está muito especial, pessoal. A cada parágrafo da lição nós temos assim lições para serem praticadas em nossa vida. Então, vamos clamar àquele que nos dirige em toda a verdade, o Espírito Santo. Oremos. Santo Deus, como nós acabamos de ler aqui nos comentários, obrigado, Senhor, pelos ensinamentos, obrigado pela luz derramada ao teu povo remanescente nesse finalzinho da história desse mundo e obrigado porque nos dá a oportunidade aí do Alexandre, do Marcos, a mim, de cada ouvinte que se torna um multiplicador da tua palavra, de entender um pouquinho mais, Senhor. Continue usando, use agora em especial a cada um de nós para que entendamos e principalmente coloquemos em prática aquilo que nós vamos aprender daqui para frente e ajudar aqueles que podem ter mais dificuldade que nós em entender e praticar certos aspectos da vida cristã. Que o teu amor transborde em nós e esse transbordo também atinja as pessoas ao nosso redor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então chega, Alexandre, agora é com você. Olá, pessoal do canal Entre Linhas. Sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui para partilhar do estudo da lição da Escola Sabatina. E hoje é uma lição especial, é a lição de número 13, última lição desse trimestre, última lição desse ano, última lição do estudo do Evangelho de João, que nós temos seguido aí já há 13 semanas. O título da lição dessa semana, Epílogo, conhecendo a sua palavra, conhecendo Jesus e sua palavra. É uma lição que vai explorar bastante do que a palavra de Deus no Evangelho de João tem a ensinar sobre Jesus, mas vai dizer também em especial do encontro que acontece entre Jesus e os discípulos lá no livro de João, no capítulo 21, que é o último capítulo de João. O verso para memorizar não é desse capítulo, que eu achei muito curioso. O verso para memorizar é lá de João 5,39, na lição de sábado, e diz assim: Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vamos lembrar em que contexto acontece essa fala, né? Essa fala acontece num diálogo entre Jesus e os fariseus, logo depois de Jesus produzir uma polêmica aqui. Ele cura um paralítico no tanque de Betesda, num sábado, e ele ordena que esse homem tome seu leito e ande. E isso vai levar a uma crítica dos fariseus, porque Jesus curou no sábado, porque o homem carregou o leito no sábado. E a resposta, depois que Jesus dá aos fariseus, passa pela identificação, né, de que os fariseus rejeitavam a Jesus, ao rejeitar a Jesus, rejeitavam a Deus, e se apegavam à palavra. Só que, ao rejeitar Jesus, eles rejeitavam a palavra encarnada. Então, Jesus está falando para eles o seguinte: vocês estão procurando a vida eterna nas Escrituras, vocês acreditam que vão encontrar a vida eterna nas Escrituras, e estou eu aqui, a Escritura feito carne, tentando conversar com vocês, e vocês não estão ouvindo. São as Escrituras mesmas que testificam de mim. A gente segue agora, né? O livro de João, na lição de sábado, vai dizer ali, ele se encerra com um encontro de Jesus e seus discípulos, lá em João capítulo 21, né? E a lição levanta uma questão de que os discípulos não estavam prontos. Os discípulos não estavam prontos quando Jesus é crucificado, os discípulos não estavam prontos depois que Jesus ressuscitou, os discípulos não estavam prontos. E ao estudar a lição eu pensei, e quem está pronto? E quem está pronto? E quando a gente está pronto? A gente nunca está pronto.
A gente nunca está pronto até que aconteça a coisa. A gente nunca está pronto para nada nessa vida até que a coisa aconteça. A gente tem a ilusão de que está pronto, a gente pode pensar que está pronto, mas a gente não está pronto. Eu pensei aqui num super-herói que é o Batman, né? O Batman, qual que é o superpoder do Batman, além de ser rico? Ele tem preparo. Então o Batman ele se prepara para todos os inimigos que ele pode enfrentar e ele conhece o ponto fraco do inimigo, então ele está preparado, né? Ele está sempre pronto, sempre preparado. A vida real não é assim, gente. A vida real, ela nos surpreende. A vida real, ela nos faz viver situações, experimentar situações para as quais nós não estamos prontos e nunca vamos estar. E a gente não vive se preparando para estar pronto para a situação. A gente vive enfrentando e lidando com as situações conforme elas aparecem. Viver com Jesus é a resposta. Muito mais do que se preparar ou estar pronto para um momento, é viver com Jesus o hoje. Se a gente fica, e tem muito dessa fala, né? Ah, você está pronto para quando Jesus voltar? Você está preparado para se Jesus voltasse hoje? Gente, é viver com Jesus a cada dia como se naquele dia ele fosse voltar, porque você pode morrer, você pode ter um mal súbito, você pode sofrer um acidente, você pode morrer de diversas formas. E esse foi o último momento que você teve para conversão, para arrependimento. Então, a gente não fica protelando, quando acontecer tal coisa eu vou estar pronto, quando eu fizer tal coisa eu vou estar pronto. Não, a gente vive com Jesus hoje. O céu não é passar num vestibular, o céu não é passar num concurso, que a gente fica estudando até chegar lá na prova. Não. É viver a cada dia com Jesus. A gente vai caminhar um pouquinho mais agora para a lição de domingo. E na lição de domingo a gente vai explorar um pouco desse que foi o último capítulo de João, né? Capítulo 21, e que foi o último encontro de Jesus com seus discípulos antes de ter a cena, né, em que ele é assunto aos céus. João 21, versículo 1 a 19, tem uma história ali que é bem interessante. Estão os discípulos reunidos na beira do mar da Galileia, aquele grande lago de água doce, as margens das quais Jesus fez tantos milagres, sobre as águas que Jesus caminhou, o lugar onde os discípulos viviam antes de serem chamados por Jesus. E eu acho uma cena tão triste, mas ao mesmo tempo tão bonita num sentido de mostrar a vulnerabilidade, a fragilidade. É uma cena poética, porque ela apresenta assim a vulnerabilidade dos discípulos. Poxa, Jesus foi tomado deles, Jesus morreu, o projeto de vida, a ambição que eles tinham, os sonhos, os planos, o preparo, acabou. Tudo fracassou, tudo deu errado. E para onde eles vão? Eles voltam para aquilo que eles conheciam. Eles voltam para a beira do mar e vão pescar. E aí Pedro fala, eu vou pescar. E João segue Pedro. E eles entram no barquinho e vão pescar. É tão triste. Às vezes a gente se decepciona com a igreja ou com uma jornada espiritual, a gente tem um fracasso. E às vezes dá vontade de voltar para estaca zero, sabe? Voltar para o ponto inicial. Deixa, eu vou pescar. Eu vou abandonar essa tentativa, não vai dar certo mesmo, eu vou pescar. Mas a verdade é que os discípulos não eram mais os mesmos. Eles tinham mudado, não dava de voltar. Eu acho interessante quando Jesus pergunta, né? Vocês não vão embora? Está todo mundo indo embora, vocês não vão embora? E aí Pedro responde, para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, depois de ter provado da experiência de viver com Jesus, não dava de voltar. Eles fracassam como pescadores. Eles estão lá tentando pescar e eles passam a noite pescando e a cena é de que eles fracassam, eles não conseguem pescar. Quer dizer, o projeto deles com Jesus fracassou, porque Jesus foi crucificado. E eles não conseguem sequer voltar porque eles não sabem mais pescar. Eles não conseguem mais pescar. E aí tem uma figura na beira do lago, na beira do mar. E essa figura, esse homem fala para eles assim, vocês têm alguma coisa para comer? E eles falam, a gente não pegou nada, não pescou nada.
E esse homem fala, joga a rede do outro lado. Eles jogam e ela vem carregada de peixes. Esse homem era Jesus. João olha para Pedro e fala, olha, esse aí é o mestre, é Jesus. Pedro se lança na água, sai nadando, se prostra diante de Jesus, e abraça Jesus e tem um encontro com Jesus. E Jesus tem ali preparadinho para eles um peixinho na brasa e um pão assado na brasa para que eles comam. O que eu acho chocante é que se fosse o primeiro encontro deles com Jesus depois da ressurreição, mas essa era a terceira vez que Jesus se apresentava para eles, depois de ter ressuscitado. Então percebe a dureza de coração, percebe a dificuldade de aceitar, de reconhecer, de identificar o milagre da ressurreição de Jesus. Acontece em sequência de uma conversa entre Pedro e Jesus, que é uma outra conversa poética. É linda essa conversa. Jesus chega para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? Jesus pergunta usando a palavra ágape, que é uma palavra de um amor que se refere a um amor desinteressado, um amor genuíno, um amor de entrega, um amor pleno. E Pedro responde, você sabe que eu te amo. E Pedro responde usando a palavra filéu, que é um amor de irmandade, que é um amor de carinho, que é um amor de amizade, que é um amor de querer bem, mas que não é aquele amor ágape da entrega total, da plenitude, do amor divino. Jesus pergunta para Pedro uma segunda vez, Pedro, você me ama? Ágape. E Pedro responde, tu sabes que eu te amo, filéu. Por fim, Jesus pergunta, né, Pedro, tu me amas, filéu? E aí Pedro responde, eu te amo. E após cada pergunta, Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas, então apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes, Jesus pergunta para Pedro se Pedro ama. Por que 3 vezes, gente? Lembra que fazia algum tempinho Pedro havia negado Jesus 3 vezes, então o galo cantou. Pedro tem uma oportunidade maravilhosa aqui de reconciliação com Jesus. E percebe a transformação no coração de Pedro. Pedro está olhando para Jesus falando assim, você sabe que eu te amo, Senhor, mas meu amor não é perfeito. Você sabe que eu te amo, Senhor, mas meu amor não é o suficiente. Você sabe que eu te amo, Senhor, mas meu amor não é o completo. Meu amor não é divino. O Pedro de algumas semanas antes, ele estava batendo no peito falando, eu vou morrer pelo Senhor, se preciso for. Eu nunca vou te negar. Era um Pedro que tinha um orgulho e uma crença na autossuficiência, no próprio poder, na própria fidelidade. E agora esse Pedro que traiu Jesus, que precisou trair Jesus para encarar o seu processo de conversão, para encarar a sua própria falibilidade, para encarar a sua própria fraqueza, esse Pedro chega para Jesus e fala, eu te amo, Senhor, mas meu amor não é o suficiente. Eu te amo, mas eu não sou o bastante. Eu te amo, mas não te amo com a perfeição que o Senhor merece. Ele tem uma oportunidade de reconhecer a sua humildade diante de Jesus agora. Não mais como aquele que bate no peito e fala, nunca vou te trair, nunca vou te negar. Mas esse Pedro, lição de segunda-feira, esse Pedro agora humilde, esse Pedro convertido, esse Pedro transformado, esse sim, agora está pronto para entregar sua vida pela causa de Jesus, pelo ministério e pelo nome de Jesus. Porque Jesus conversa com Pedro, agora em João capítulo 21, 22 até 23. Pedro conversa com Jesus. E Jesus fala, olha Pedro, em outras palavras, você vai morrer, você vai ser preso, você vai ser levado onde você não quer, eles vão te conduzir, você vai morrer. Agora você está pronto, Pedro. Não era antes, era agora. E até chegar o dia da sua morte, você vai fazer muita coisa, vai ter que pregar para muita gente. Você tem uma tarefa agora, você tem uma missão. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E seguindo Jesus e Pedro caminhando pela areia, né? Na praia do Mar da Galileia, e seguindo eles vai o João. O João vai acompanhando a média distância ali.
E aí Pedro pergunta para Jesus, e esse, Senhor? Tá, eu vou ser preso, eu vou morrer, eu vou sofrer, e esse? E a resposta de Jesus para Pedro, ela surpreende com a maioria das respostas de Jesus. Jesus olha para Pedro e fala, que te importa? Que te importa esse? Eu estou te falando da forma como você vai morrer, Pedro. A forma que o João vai morrer não é da sua conta, não te importa, que te importa? E se eu quiser que ele fique até que eu volte? E se eu quiser? Cuida da sua vidinha, Pedro. É isso que Jesus está falando para Pedro. Pedro entende aqui que quem está no controle é Jesus, não é ele. Que quem sabe das coisas é Jesus, não é ele. Que quem produz o querer, o efetuar, o milagre é Jesus, não é ele. E aí Jesus fala para Pedro, que te importa se eu quero que o João aí ele fique até que eu volte? Por que João coloca isso no texto? Os dois versículos finais, os três, 23, 24, 25, eles vão explicar um pouco do porquê que João coloca essa conversa no texto. E aí na sequência vocês vão encontrar ali a cena. João fala o seguinte, que se disseminou a lenda, o mito, de que João nunca iria morrer. Por causa dessa fala de Jesus. E aí João explica, não quer dizer que eu nunca iria morrer. Quer dizer que Jesus olhou para Pedro e falou, não importa para você. Se eu quiser que ele fique, não importa para você. Mas não quer dizer que João vai viver para sempre. Ou viver até que Jesus volte. Por que era tão importante isso e por que a preocupação de João? João já estava velhinho. O tempo estava passando. E muita gente olhava para João e pensava assim, olha só, ele está velhinho. Antes dele morrer, Jesus vai voltar. Então logo Jesus vai voltar. E João tinha medo no seu coração de que quando ele morresse, caso ele morresse antes de Jesus voltar, as pessoas perdessem a sua fé, acontecesse uma grande decepção, um grande desapontamento. Então João escreve esse texto no Evangelho de João para deixar claro que Jesus não falou que ele iria viver eternamente antes da ressurreição. Que pode ser que ele morresse. E isso não invalidava a mensagem de Jesus, o ministério de Jesus, a ressurreição, a morte, a ressurreição e a breve volta de Jesus. E a gente segue aqui esperando. João morreu, João descansou no Senhor, Pedro morreu, descansou no Senhor. Mas a gente tem fé de que eles aguardam a ressurreição. E um dia a gente vai se encontrar tudo lá no céu. Se for essa a nossa decisão, o nosso querer. Porque com certeza é o querer de Deus. A gente segue para a lição de terça-feira agora, com o título de Luz e Trevas, mas não comigo. Vocês seguem com Marcos André. Fica meu abraço para todos vocês e até o próximo trimestre, até o próximo ano. Feliz Natal para todo mundo, feliz Ano Novo e tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que se junta ao canal Entre Linhas, formando uma grande classe de estudo da Bíblia. Semanalmente nós estamos aqui aprendendo um pouco mais sobre a Palavra de Deus, numa classe que transpõe as paredes da igreja, inclusive transpõe até mesmo as fronteiras do nosso país. Nós temos pessoas que nos assistem na África, outras pessoas que nos assistem na Europa. Nós ficamos muito felizes em saber que pessoas estão interessadas em um estudo mais profundo da Bíblia, um estudo que traz as entrelinhas da nossa lição. Dando continuidade aqui ao estudo, nós temos a luz e as trevas na parte de terça-feira. E o autor nos apresenta aqui alguns textos que apresentam esse contraste entre a luz, que é trazida ao mundo na pessoa de Jesus, e as trevas morais e espirituais na qual o mundo está envolvido atualmente. Então Jesus ele veio ao mundo para trazer a luz da verdade, para revelar as verdades espirituais. E nós estamos obscurecidos para essas verdades espirituais por conta do pecado que nos cega, por conta do pecado que nos afasta da presença de Deus. Por si mesma, a humanidade jamais pode chegar ao conhecimento do divino. Ou seja, nós não temos em nós a capacidade de compreender as coisas espirituais e, especialmente,
de compreender a pessoa de Deus, compreender quem é Deus e quais são os seus planos para nós. Unicamente o Espírito Santo, ou o Espírito de adoção, pode nos revelar as coisas profundas de Deus, as quais nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Então Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Então nós precisamos reconhecer isso, nós precisamos reconhecer que a nossa condição espiritual é uma condição de afastamento de Deus. Por nós mesmos, nós não podemos interpretar a Bíblia, nós não podemos compreender as verdades espirituais que Deus nos quer revelar, nós não podemos alcançar o padrão que Deus espera de nós. Quando nós reconhecemos isso, nós temos já um diagnóstico da nossa condição. Nós reconhecemos que nós somos incapazes de alcançar aquilo que Deus deseja nos demonstrar. E aí, na continuidade, diz assim: somente Cristo revelou o Pai de modo perfeito e definitivo. Então, Jesus, ele é a revelação perfeita de Deus. Nós já falamos disso aqui pelo menos 3 semanas seguidas. Jesus, ele veio ao mundo para revelar Deus, para revelar quem é qual é o caráter de Deus e quem é o Pai. Então, João mostra Jesus como mensageiro celestial, o qual explica o que significa conhecer o Pai. Somente por meio de Jesus conhecemos verdadeiramente a Deus. Então, Jesus é a luz que nos revela as verdades espirituais. Nós estamos em escuridão, nós precisamos reconhecer que vivemos em escuridão e Jesus é a luz. Nós olhamos para Jesus e compreendemos todas as coisas ao redor. A luz, ela não serve somente para que nós possamos olhar para a luz, mas para que possamos olhar para todas as coisas ao redor. Então, quando nós compreendemos a Bíblia sob o olhar de Jesus, sob a perspectiva de Jesus, nós compreendemos o verdadeiro significado da salvação. Então, quando você olha lá para o passado e vê aqueles sacrifícios que aconteciam, quando você vê as histórias do Antigo Testamento, quando você vê os personagens, todos eles de alguma forma apontam para Jesus. A Bíblia dá testemunho de Jesus. E através desses personagens, ou através da luz que Jesus lança sobre as Escrituras, nós passamos a compreender melhor aquilo que ela deseja nos revelar. João 8, nos versos 42 a 44, como Jesus descreveu o falso fundamento em que os líderes religiosos de Israel baseavam a sua fé. Então Jesus estava falando da perspectiva humana que eles aplicavam para compreender e para conhecer as Escrituras, e ele disse o seguinte: se vocês fossem filhos de Deus, eles declararam ser filhos de Abraão e filhos de Deus, certamente me amariam, porque o Pai me enviou, mas porque vocês são filhos do diabo, querem lhe satisfazer as vontades. Então, eles desejavam matar Jesus. Perceba que Jesus, que veio para revelar o Pai, eles desejavam matar. Então, quem que eles estavam representando? Eles estavam representando Satanás. Eles se declaravam filhos de Deus com a sua boca, mas, na verdade, as atitudes deles eram atitudes satânicas, porque eles desejavam fazer a vontade de Satanás, que era acabar com Jesus, que era provocar sofrimento em Jesus. Os que não permanecem na verdade falam com base em suas ideias ou suposições, ou seja, eles leem a Bíblia e interpretam com base nas suas próprias ideias. Eles entendem o significado do texto unicamente a partir da perspectiva humana, o ser humano como intérprete das Escrituras, ou seja, aquilo que é espiritual sendo compreendido com a mente carnal, com a mente humana, com a mente materialista que nós temos. Então, nós devemos aceitar que Jesus é a luz do mundo e segui-lo no estudo e na interpretação da palavra. O diabo, porém, fala do que lhe é próprio, ou seja, de morte, de mentira, daquilo que é a sua prática, né? Se não estivermos atentos, entregando-nos a Deus em fé e obediência, corremos o risco de fazer a mesma coisa que o diabo fez ou faz. Ler as Escrituras com base em nossos desejos e perspectivas,
o que é mais fácil e comum do que imaginamos. Então é muito fácil eu interpretar a Bíblia a partir da ótica da minha igreja, interpretar a Bíblia a partir das minhas próprias inclinações pessoais, interpretar a Bíblia a partir do meu próprio achismo e achar que a Bíblia está falando sobre isso. É aquela cosmovisão que nós sempre falamos aqui no canal. Então, se você põe um óculos azul, você enxerga o mundo todo azul e você acha que o mundo é azul, mas na verdade é só a sua cosmovisão, é só a sua maneira de ver o mundo. E nós não podemos permitir que o mundo seja interpretado a partir do nosso ponto de vista, que é um ponto de vista pecador. E aí o autor termina aqui com uma pergunta: como você geralmente reage às verdades que desafiam as suas ideias ou estilo de vida? Ou seja, quando o texto bíblico confronta as suas verdades, confronta o seu estilo de vida, como você reage? De que maneira você deveria responder a essas verdades? Nós deveríamos responder de maneira positiva. Então, nós podemos nos submeter ao desejo de Deus revelado nas Escrituras, ou nós podemos rejeitar as Escrituras, rejeitando assim também aquele que revelou as Escrituras, rejeitando o Espírito Santo, rejeitando a Jesus, que é a luz, que é o personagem principal das Escrituras. Então, nós precisamos submeter a nossa vontade, submeter a nossa inclinação, submeter o nosso estilo de vida àquilo que a Bíblia nos revela. E, principalmente, submeter as nossas vontades, porque as nossas vontades pecadoras, elas são antagônicas às Escrituras. Na parte de quarta-feira, nós temos teologia de cima ou de baixo. E o autor nos pede para ler aqui a história daquele oficial do rei que foi até Jesus em Caná da Galileia e ele pediu a cura do seu filho. E Jesus então questionou o fato de que a sua fé se baseava em sinais. Jesus perguntou: você só vai acreditar em mim se você vê? Ele acreditou, ele creu depois que o milagre foi realizado, mas Jesus questionou a respeito disso. Então, aquele homem se aproximou de Jesus, que é a luz do mundo, mas decidiu crer apenas se ele curasse o seu filho. Então, essa é uma teologia vinda de baixo, é uma teologia da perspectiva humana, é o ser humano que impõe as regras para Deus, impõe as regras para a palavra de Deus. Nós devemos lembrar que Jesus é a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus revelada a nós. E quando nós vamos a ele, quando nós vamos a Jesus e dizemos: Jesus, se encaixe no meu mundo, me ame assim como eu sou, me aceite exatamente com o meu comportamento, nós estamos impondo regras a Jesus. E quando nós impomos as regras, como Jesus deve se portar em relação a nós, para que nós o aceitemos, nós estamos, então, fazendo a mesma coisa que esse homem fez aqui. Nós estamos dizendo: olha, eu creio num Jesus que se encaixa no meu mundo, que se encaixa na minha realidade, que se submete a mim, e não o contrário. Nós chamamos Jesus de Senhor porque nós o servimos e não ao contrário. Então nós não determinamos nada, nós não falamos com ele e obrigamos como se fosse um mantra, uma palavra mágica, né? Às vezes nós falamos em nome de Jesus como se ele tivesse obrigação de realizar aquilo que nós desejamos. Então as ideias humanas, embora falíveis e limitadas e subjetivas, acabam se tornando a autoridade final na interpretação da palavra de Deus. Que armadilha que nós podemos cair. Então, muitas pessoas hoje têm a mania de dizer: olha, esse texto não se aplica a mim, esse texto se aplica somente aos judeus, esse texto aqui é do Antigo Testamento, então nós não guardamos mais, nós não cumprimos mais. Esse texto aqui, ele foi escrito para uma outra realidade, nós precisamos reinterpretar para a nossa realidade. É bem verdade que existem aspectos culturais que estão na Bíblia que não se aplicam hoje à nossa realidade, mas esses aspectos culturais, eles são minimamente, eles aparecem na Bíblia de uma maneira muito sutil. As verdades espirituais que nós precisamos obedecer, que nós precisamos crer e obedecer, elas estão reveladas de maneira muito clara. Por exemplo, os 10 mandamentos
Você não precisa de nenhuma teologia para compreender os 10 mandamentos. As palavras de Jesus, você não precisa de grande teologia para compreender. Quando Jesus diz assim, ame o seu próximo, sirva o seu próximo, eu não vim para ser servido, mas para servir. Os 10 mandamentos também, como eu já disse, são coisas simples de compreender, que até uma criança pode compreender. E às vezes nós mistificamos isso porque queremos reinterpretar coisas que já estão reveladas de maneira clara. Quando nós impomos a Jesus que ele se revele a partir de uma ou de outra perspectiva, como no caso aqui do centurião, que esperava um milagre de Jesus para que pudesse crer nele, os sacerdotes também muitas vezes exigiam de Jesus um milagre ou mais milagres para que pudessem crer nele. Nós não estamos baseando o nosso relacionamento com Jesus, o nosso relacionamento com Deus, em fé, porque a fé, ela se revela a partir daquilo que nós não vemos. O fundamento da fé é aquilo que nós não vemos, como nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 11. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se veem. Então, nós não vemos Deus realizando milagres, mas cremos unicamente na sua palavra, cremos unicamente na sua presença em nós, ainda que não sintamos, porque algumas pessoas também, hoje é muito comum isso, você limitar Jesus ao que você sente. Então, se eu vou à igreja e sinto a presença de Jesus, aí Jesus está ali. Se eu não sinto a presença de Jesus, Jesus não está ali. Isso é uma armadilha também, porque as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são variáveis. Eu posso, por exemplo, estar tomando um remédio para depressão, um remédio para alguma ansiedade ou coisa assim, que vai podar, que vai acabar com a minha capacidade de percepção de coisas que eu sinto. Então, será que Jesus não se faz presente num lugar somente porque eu não sinto? Não, Jesus se faz presente num lugar porque ele prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, a única coisa que nós precisamos nos questionar é se nós estamos reunidos em nome de Jesus. Se nós estamos reunidos em nome de Jesus, ele se faz presente porque ele prometeu e ele costuma cumprir as suas promessas. Quando a Bíblia é aceita pela fé, ela se torna a sua própria intérprete. Nosso guia para compreender e interpretar as Escrituras deve ser a visão bíblica de mundo, em vez de filosofias humanas. Pontos de vista humanos devem estar sujeitos à palavra de Deus e não o contrário. Se desejamos crer em Jesus e no que ele disse, devemos crer nas palavras das Escrituras. Então, Jesus ele deixou muito claro que as Escrituras dão testemunho a respeito dele. E aí, em João, no capítulo 8, verso 31, diz assim: se vocês permanecem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Em João, no capítulo 12, versos 48 e 49, nós lemos assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia, porque eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Então, quando nós rejeitamos as palavras e os ensinos de Jesus, nós estamos rejeitando ao próprio Jesus e estamos nos fazendo réu das próprias palavras de Jesus. Nós não podemos nos colocar em oposição àquilo que Jesus nos ensinou. E eu quero lembrar que toda a revelação de Deus nas Escrituras é revelação de Jesus. O ser humano ele nunca teve contato com outra pessoa da divindade antes da vinda de Jesus que não com o próprio Jesus. Após a subida de Jesus, ele enviou então o Espírito Santo. Aí nós temos hoje contato com o Espírito Santo. Mas a revelação clara que nós temos da divindade é através de Jesus. O Espírito Santo ele pouco se revela a nós através das Escrituras. Ouvir a palavra vai além de absorver informações, porque às vezes nós pensamos isso. Nós pensamos que compreender as coisas de Deus é só decorar textos da Bíblia, saber o nome das pessoas, saber a idade que as pessoas morreram, onde as pessoas viveram. Não, não é sobre isso. A Bíblia é um livro para relacionamento.
Deus deseja se relacionar conosco através da sua palavra. Então, significa fazer a vontade de Deus. Essa é a resposta ativa. Aí Jesus disse em João, no capítulo 7, verso 17, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aqueles que desejam fazer a vontade de Deus, ainda que estejam em oposição às Escrituras, em oposição à vontade de Deus em algum momento, Deus vai revelar. Paulo era sincero, apesar de estar em oposição a Deus, e Deus revelou-se a ele de uma forma que ele compreendeu, e ele então, a partir daquele momento, ele tornou-se um servo de Deus. Assim acontece com todos nós também. Se nós temos uma compreensão das Escrituras que é antagônica àquilo que Deus deseja nos revelar, mas nós desejamos fazer a vontade de Deus, nós desejamos cumprir a vontade de Deus, nós desejamos nos submeter a Ele e a sua vontade, Ele vai nos encaminhar, Ele vai nos guiar a toda a verdade. Esse é o papel do Espírito Santo. Porém, muitas vezes o que nós queremos realmente é satisfazer as nossas vontades, satisfazer o nosso ego, é dizer, olha como eu conheço as Escrituras, olha como eu sou bom aqui em decorar textos bíblicos, olha como eu entendo de Bíblia e prego tão bem, e não estamos, apesar de conhecer bem a Bíblia, não estamos dispostos a nos submeter à vontade de Deus. Ouvir e praticar a palavra de Deus é uma expressão de amor a Ele. Aí João capítulo 14, verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. O autor termina aqui com uma pergunta: qual é a relação entre o amor de Jesus e a obediência? Porque qualquer suposta obediência que não esteja fundamentada no amor corre o risco de cair no legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é o cristianismo pagão. Como que é o paganismo? O paganismo é aquela religião que os deuses estão lá no Olimpo e nós oferecemos sacrifícios, oferendas e ritos para chamar a atenção desse Deus. Qual é a religião cristã? Deus vem até nós, oferece um sacrifício e chama a nossa atenção pelo seu amor. Jesus Cristo disse, eu, quando me levantar da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então é Deus que chama a nossa atenção. Então quando eu começo a cumprir ritos, fazer coisas, apresentar sacrifícios, apresentar ofertas para chamar a atenção de Deus, para me fazer aceitável a Deus, eu estou vivendo um cristianismo pagão. Quando eu entendo que é Deus que se aproxima de mim na minha incapacidade, que é Deus que me eleva, que me tira do meu caminho de morte e me torna filho de Deus, aí então eu entendi a religião cristã. Então as duas coisas têm uma resposta, mas só que a resposta, no nosso caso, é a nossa resposta ao amor de Deus, e não o contrário. Não somos nós que oferecemos coisas a Deus para chamar a sua atenção. É Deus que chamou a nossa atenção e por isso nós oferecemos a Ele quem nós somos, oferecemos o nosso serviço, oferecemos os nossos dons, os nossos talentos que Ele mesmo nos deu. Então temos que tomar cuidado para não vivermos um cristianismo pagão. E agora, dando continuidade aqui na parte de quinta-feira, o título é Permanecendo em Jesus. E o autor nos pede para ler João capítulo 12, verso 32, que diz exatamente o texto que eu citei anteriormente. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim mesmo. O Evangelho nos atrai a Jesus. O Evangelho ele nos aponta a Jesus Cristo como o autor da nossa fé. E aí, nós podemos ter duas atitudes: aceitar Jesus ou rejeitar Jesus. Essas duas atitudes, elas são perfeitamente possíveis diante daquilo que nós estudamos no Evangelho de João. Muitas pessoas, quando tiveram contato com Jesus, elas aceitaram Jesus, aceitaram a luz do mundo e se permitiram ser iluminadas por Jesus. Outras pessoas, elas escolheram as trevas e a sua mente ela foi obscurecida de tal forma que elas passaram não mais a aceitar a Jesus.
Então, a partir dessa perspectiva, muitas pessoas que tiveram contato com Jesus, o autor cita aqui Nicodemos, a mulher samaritana, o rei, o oficial do rei, o paralítico junto ao tanque de Betesda, os 5.000 alimentados, todos esses tiveram contato com Jesus. Os próprios irmãos de Jesus, os líderes religiosos, o cego de nascença, Maria, Marta, Pilatos, todos esses tiveram contato com Jesus. E as reações elas foram as mais diversas. Algumas pessoas aceitaram a luz, foram clareadas, tiveram a sua mente clareada pela presença de Jesus. Outras pessoas escolheram as trevas e a luz de Jesus as cegou. Então, a teologia de baixo, o autor retoma esse conceito aqui de teologia de baixo, né? Se inicia com argumentos humanos visando determinar e examinar a existência e a natureza de Deus. Então, quando nós queremos conhecer Deus a partir da nossa perspectiva, nós queremos compreender a Deus a partir apenas da nossa perspectiva humana, nós já estamos num caminho difícil, porque como que nós vamos conhecer algo que é espiritual, que não é empírico, que não pode ser analisado pelas nossas percepções? Nós não temos condições, então nós precisamos entender isso, nós precisamos nos diagnosticar nessa nossa incapacidade para que possamos nos aproximar de Deus. Então, a teologia de baixo, ela desencaminha a muitos. São aquelas pessoas que tentam compreender a Deus de maneira intelectual. Elas se acham tão inteligentes que elas acham que podem ser juízes de Deus e dizer se Deus existe ou não, se Deus vai fazer ou não, se Deus é ou não é. Então, nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus e não ao contrário. Qual é o segredo do crescimento e da saúde espiritual? João capítulo 15, versos 1 a 11, Jesus dá ali a ilustração de uma videira e nós como os galhos dessa videira. Se nós estivermos ligados a ele, nós teremos vida, assim como um galho ligado ao tronco, ele tem vida, mas se nós formos cortados do tronco, nós não temos vida. E aí Jesus, inclusive, diz que aquele que não produz fruto estando nele é cortado para que outro possa brotar no seu lugar. Então o segredo é permanecer conectado a Jesus. Ele é o verbo, a palavra, ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Então tudo isso são aplicações bíblicas sobre Jesus para que possamos compreender a nossa necessidade dele. As três pessoas da divindade, assim como a sua palavra, a Bíblia Sagrada, são como ímãs. Se não resistirmos, tanto Deus quanto a sua palavra nos atrairão para si. A voz de Deus, aí é um texto aqui de Fé e Obras, diz assim: a voz de Deus está nos falando por meio de sua palavra. E há muitas vozes que serão ouvidas por nós, mas Cristo afirmou que devemos acautelar-nos dos que dirão: eis o Cristo, eis ali o Cristo, eis aqui o Cristo. Ou seja, aquelas pessoas que falam Cristo está aqui, ele só atende por esse nome, ele só atende dessa forma, ele só pode ser acessado por esse meio. Nós devemos tomar muito cuidado, nós devemos nos lembrar que Cristo é quem está em busca das pessoas. Aprendemos isso na lição sobre João, que ele acessava as pessoas a partir da sua própria perspectiva. Ele falava com pescadores como se ele fosse um pescador, ele falava com lavradores com parábolas que falavam do crescimento da planta e tudo mais. Ele falou com a mulher samaritana à beira do poço, atendendo às expectativas dela, e falou com tantas outras pessoas ao longo das Escrituras dessa maneira, ou seja, na linguagem que a pessoa possa compreender. E aí, continuando aqui, o texto diz assim: por consequência, como saberemos que eles não têm verdade a não ser que levemos tudo às Escrituras? Se nós não comparamos com as Escrituras, nós vamos ter apenas opinião. Vai ter alguém que vai dizer: olha, Cristo está aqui, essa é a minha opinião. Aí eu vou dizer: não, ele não está aqui, ele está aqui do meu lado. Ele não está ali, ele está aqui do meu lado. E essa também é a minha opinião. Nós devemos ir às Escrituras e a Bíblia é quem deve nos revelar. E o autor termina falando exatamente isso. Em seguida, devemos renunciar aos nossos próprios pontos de vista e nos submeter
ao que é apresentado na palavra de Deus. Então devemos continuar não só estudando, não só vivendo, mas crendo na palavra de Deus como a revelação mais clara de Deus. Deus tinha muitas formas para escolher nos falar. Ele escolheu falar na nossa língua, de forma escrita. Ele escolheu nos falar através das Escrituras. Então, que possamos fazer das Escrituras o nosso guia para conhecer a Jesus e Jesus o nosso guia para revelar as verdades através das Escrituras. Que Deus nos abençoe. Terminamos mais esse estudo a respeito do Evangelho de João na semana que vem. Se Deus assim nos permitir, nós iniciaremos um novo estudo. Eu quero terminar aqui desejando a você um bom Natal, que Cristo verdadeiramente se faça presente no seu lar, na sua família, na sua vida, no seu coração, e que você ofereça a Ele o presente que Ele espera, que é o seu próprio coração, que é você mesmo se entregando a Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a você, a sua família. E agora eu termino essa minha participação deixando o Lúcio com as perguntas para sexta-feira. Um abraço, até a semana que vem. E agora é com você, Lúcio. Valeu, Marcos. Agora é comigo aqui. Valeu, Alexandre. Última mensagem dessa série de João, hein? Que especial. Valeu a cada um. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bom, pessoal, vamos ao que interessa aqui. Antes de nós encerrarmos o vídeo, temos as perguntas para consideração. São 5 perguntas. Tem uma aqui que é pessoal, né, e retórica, e uma retórica. Vamos à primeira. Para você, qual história do Evangelho de João retrata mais o amor e o caráter de Deus? Por que essa história é marcante para você? E aí, pessoal, uma pergunta bastante pessoal, deixe nos comentários aqui, talvez eu consiga lê-los, né, no primeiro vídeo da próxima temporada. Qual a história que nós estudamos nesse semestre? Bom, eu estava até refletindo, né, mas a que mais me marcou e que me marca sempre, né, até por causa de uma conversa que eu tive com o Alexandre no sábado, é João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o verso 17, que eu achei bem interessante, que o verso 17 é que Deus enviou ele não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo tivesse salvação. Isso é muito importante, né? O Alexandre sempre fala, né? Deus é amor, puro amor. A pergunta 2, mas coloca a sua, né? Qual a lição que mais lhe impressionou o coração aí nesse trimestre? 2, em termos práticos, como devemos buscar a verdade? Em termos práticos, irmãos, eu coloquei aqui, né, na minha reflexão, primeiro, o estudo diário da Palavra de Deus, meditação, sabe? Hoje as pessoas com TikTok, Reels, não tem mais tempo de meditação. Eu vou abrir um parênteses aqui, né, irmãos? Eu tô que nem, fazer assim, né? Eu tô que nem os alcoólicos anônimos, sabe? Vai fazer o quê? 4 semanas e 3 dias sem assistir nenhum Reels, né? Nenhum Reels, né? E aí eu tô de jejum de Reels, porque eu estava assistindo, era demais, é viciante esse negócio. Eu tenho a minha bolha, então eu gosto muito de eletrônica, de programação, de resolver, consertar as coisas. Então eu ficava lá, um Reels mais útil que o outro, sabe? E eu falei assim, não. Primeiro que o conhecimento é muito raso, em 1 minuto, 40 segundos. E segundo que aquilo começa a acelerar a sua mente, porque é tanta coisa útil. E aquilo estava me fazendo mal para minha cabeça, sabe? Eu falo, não, Lúcio, calma. Desacelera, sua máquina precisa, né, ter um ritmo tranquilo. E aí eu falei, Senhor, me ajuda aí. Eu, né, fiz aquele concerto com Deus que cada um faz e para quê? Para desacelerar. Para quê, pessoal? Para ter mais tempo para meditar na palavra de Deus. Algo que seja assim, palatável, que você digira, sabe? E não essa geração, sabe? Tá no fast food, e o fast food agora é de 40 segundos até o espiritual. Então, é verso atrás de verso, mesmo que você está dentro da bolha cristã, irmão. Não, mas eu não vejo nada de ruim. Tem uns que só vivem vendo porcaria, piada, ceninha, novelinha de casal. Eu até pulava, não. Mas às vezes, não, aí fica lá, versinho. Olha, eu tô colocando assim, coloca uma pregação, ouça essa pregação 2, 3 vezes para realmente conseguir entender as palavras, até decorar, né, o que o pregador vai falando sobre certos temas, mas é algo mais aprofundado. A pregação é 40, tem pregação de 1 hora, né, para você ouvindo, indo trabalhar, pedalando, fazendo suas atividades.
Mas o Reels, pessoal, misericórdia essa geração. Então, na prática eu faço isso, estudo diário, meditação, e eu coloquei aqui uma anotação com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós não faremos nada. 3. Por que é tão difícil se desapegar do próprio eu como árbitro da verdade? Será que a visão humana sempre vai nos influenciar na interpretação das Escrituras? Com certeza, né? Com certeza, né? A visão humana que nós temos, né? A visão carnal, a visão física, ela influencia diretamente nas interpretações. Por isso que eu falo que é necessário a meditação, a desaceleração, sabe? A calma no pensamento, para que você realmente consiga, né? Eu aprendi muito no canal, né? Eu falo testemunho para todo mundo, aprendi muito com o Ricardo, com o Alexandre, o Marcos, que veio só agregar. Eu aprendi muito com eles, né? A minha área é muito de exatas e pouquíssimo humanas, então essa questão de hermenêutica, dialética e tudo isso, sabe? É coisas que eu tenho aprendido muito aqui, né? Principalmente nos primeiros vídeos do canal. Vocês, quem quiser, né? Fazer uma retrospectiva da Entrelinhas, poderia lançar, né, pessoal? Não vai ter tempo de fazer isso, que é muita correria no final de ano, mas deveria ter a retrospectiva do Entrelinhas. Você vai perceber que lá nós aprendemos a tentar tirar muito essa visão humana, sabe? Para que ela influencie menos e para que a gente consiga entender, pelo menos de acordo com a revelação, como Deus, né, tem revelado certas partes. E o último é assim: a humildade nos ajuda a submeter nossas ideias pré-concebidas à palavra de Deus? Claro, né? Pergunta retórica. É o que falta a muitos. Humildade. Humildade de falar assim, o Ados, né? Assim diz o Senhor, tem um livrinho muito bom, Ados. Assim diz o Senhor. Seja humilde, sabe? Olha, se Deus falou assim, eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo porque Deus falou assim. Mas Deus falou. Um dia Deus, né? A gente pratica, né, a caixinha da dúvida. Coloca na caixinha da dúvida, coloca na caixinha das perguntas que você vai fazer para Jesus. Mas seja humilde. Eu não entendi. Eu não entendo bem assim, não. Sei lá, né? A humildade, eu acho que é essencial, né? Humildade. 4. Conhecemos exemplos terríveis do que ocorre quando a palavra é subjugada pela política e também pelas ideias pré-concebidas. Que lição aprendemos sobre o perigo de deixar as perspectivas humanas se tornarem o filtro na interpretação da Bíblia? Que lição aprendemos sobre o perigo de deixar as perspectivas humanas elas filtrarem, né, o que é verdade e o que não é verdade? Irmãos, só queria destacar que o que você tem de bom para oferecer a Deus? O que eu tenho de bom para oferecer a Deus? Nós somos maus e somos egoístas por natureza. Então tudo que a gente lê, e olha só, quem ainda tem antena na sua TV digital aí, e ligar a sua TV nos N canais nas madrugadas, você vai ver como a palavra de Deus está sendo pregada, ou retiro pregada, está sendo utilizada, segundo as perspectivas e os preconceitos humanos, para alimentar o egoísmo, a satisfação humana. Muitas igrejas hoje tentam oferecer ao ser humano shows, festas, teatros, músicas agitadas. A pergunta é: o que você está oferecendo para Deus quando você vai num culto de adoração? E as igrejas não estão nem aí o que Deus pensa sobre isso. É só, né, agariar mais irmãos, satisfazer o lado egoísta de cada um, da bênção, da multiplicação, da prosperidade. É triste, irmãos, é triste porque é só rodar o canal. Antigamente era tec, entreguei a minha idade aí, né? Mas é só rodar os canais da TV, você vai ver que ninguém está pregando realmente o que você, sabe, leva a Deus. Não que Deus está precisando de alguma coisa ou que a gente tem alguma coisa útil, mas quando você vai adorar a Deus, né? O meu melhor, a gente tenta: Senhor, eis-me aqui, aceita-me a mim, coloca aqui essa trapo de imundícia diante de ti, mas com a tua palavra transforme, limpe.
Será que é isso que a gente está buscando? Ou a gente vai e fala assim, não gostei do sermão, não gostei da música, nossa, o som estava alto, o som estava baixo. Ou seja, a gente vai lá só para criticar o show. Ao invés de a gente falar, irmãos, posso contribuir com a sonoplastia? Gostaria de ser membro da sonoplastia, se você tem esse feeling de som. O louvor estava desanimado. Irmão, posso ajudar no louvor? Posso puxar o louvor no próximo culto? Mostre você como faz, como é o certo. Quem sabe você ensina muitos, ao invés de simplesmente sentar e criticar. 5. Resuma o Evangelho de João. Essa é difícil. Resuma o Evangelho de João. Quais são as mensagens centrais desse livro? Olha, pessoal, no tempo que eu tenho aqui, eu não quero... Também deixo espaço aqui para você colocar no seu comentário, o seu resumo do Evangelho de João. Mas, como nós vimos e o que eu aprendi bastante nesse trimestre, é como João ressalta a divindade e a humanidade de Cristo. Como ele passou o Evangelho, o livro inteiro, como ele tenta mostrar o quão divino é Cristo, ao mesmo tempo o quão humano é. Como o verso 3,17, não vim julgar o mundo, vim salvar o mundo. Bom, pessoal, encerramos aqui. Agora sim, acabou, pessoal. Chega dos temas do Evangelho de João. No próximo trimestre, vamos ver o amor e a justiça de Deus. Agora vai ser uma lição não sobre um livro, mas sobre um tema. Amor e a justiça de Deus. Deus ama com generosidade será a nossa lição número 1. Beleza, pessoal? Se Deus quiser, estaremos aí. Teremos alguns sermões entre linhas para lançar, tem os sermões do Marcos, já está na fila aí, talvez lance ou esse sábado ou próximo sábado, o último sábado de dezembro, teremos um novo sermão, e aí a cada 15 dias, 21 dias a gente consegue lançar um sermão que vocês possam também degustar esse sermão, ouvir a palavra dele e a mensagem que tiver possa atingir o seu coração. Beleza? Vamos encerrar esse vídeo então, como nós começamos, com uma oração. Convido a você nesse momento para me acompanhar nessas palavras de oração. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Após 13 vídeos, 13 temas, encerramos aqui esse precioso livro deixado para nós, que por mais de 1000 e poucos anos, quase 2000 anos, já está aqui em nossas mãos, ainda está aqui preservado. Obrigado pelas lições. Elas não vieram do Marcos, do Alexandre, nem de mim, nem do Ricardo. Cada lição, ó Pai, vem diretamente do Teu altar e somos felizes porque somos um meio utilizado por Ti para transmitir um pouco dessa mensagem. Abençoe a cada um, ó Pai, que esteve conosco nesse trimestre. Continue abençoando a mim, o Marcos André, também o Alexandre, abençoando o Ricardo, que ele possa voltar o mais rápido possível e que nós possamos, ó Pai, no próximo ano, estarmos ainda mais dispostos a entender e aprender de Ti qual é a nossa missão, qual é o nosso papel nesse momento histórico deste mundo. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Pessoal, então, feliz Natal, feliz Ano Novo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.